falar um pouquinho agora sobre hemoterapia. Quando a gente fala de hemoterapia, a gente vai fazer uma terapia com os componentes do sangue, né? E quem são os componentes do sangue? A gente tem as células, que são as hemácias. A gente tem as plaquetas. E a gente tem também a parte líquida do sangue, né? Que é o plasma. Vamos lá. Quando a gente fala em hemácia, se a gente fizer a separação, esses hemocomponentes, eles são separados através de uma centrifugação, né? Aí eles conseguem haver a separação. Se eu precisar de um tratamento químico para extrair coisas que também estão dentro desse sangue, a gente vai chamar de hemoderivado. Então, esses aqui são os nossos hemocomponentes, que é o que a gente consegue separar por centrifugação. Em relação às hemácias, a gente vai pegar todas as hemáciazinhas juntas, aí a gente vai chamar de concentrado de hemácia, né? Qual é a função da hemácia? A função da hemácia é justamente o transporte de gases, né? Levar o oxigênio para os tecidos e trazer o CO2 para ser eliminado. Então, a gente tem indicação de repor essas hemácias em algumas situações. Se a gente tiver, por exemplo, uma anemia normovolêmica, o que é isso? O paciente não está tendo sangramento. Normovolêmica. O paciente não está tendo sangramento, mas a hemoglobina dele está muito baixa. Então, ele tem uma anemia, né? A gente sabe que a anemia é quando a gente tem hemoglobina baixa. Então, não tem problema de quantidade, vamos dizer assim, a volemia está normal, mas a quantidade absoluta de hemoglobina está baixa. Então, se eu tenho um HB menor que 7, eu vou ter indicação de fazer concentrado de hemácia. Porém, ela é menor que 7 se meu paciente não for cardiopata, certo? Quase não coube aqui, mas vocês entenderam. Não for cardiopata, e menor que 8 se meu paciente for cardiopata ou tiver com sintomas. E quem seriam os sintomas para esse caso? Lembra que a gente falou que a hemácia ela é responsável por trazer e levar os gases, né? Então, a gente teria aí uma dispneia, a gente teria um ataque cardíaco, porque na hora que falta, né? Falta ar, vamos dizer assim, falta oxigênio, o coração acaba acelerando para tentar compensar essa quantidade de oxigênio para poder tentar levar a quantidade adequada. Então, a gente vai ter um ataque cardíaco. Então, assim, se eu tiver os sintomas, eu vou transfundir com a HB menor que 8. Se for sem sintoma e não for cardiopata, menor que 7. Certo? Pronto. Essas são as indicações. Aí, lembrando que a hemácia, cada bolsa, ela tem cerca de 200 ml. E nesses 200 ml, cada bolsinha a gente vai aumentar cerca de 1 miligrama por decilitro, né? Então, a gente vai aumentar um númerozinho aqui, 7. Então, se eu precisar chegar em 10, por exemplo, eu vou... Se precisar chegar em 10 não, né, minha gente? Porque a indicação seria abaixo de 7, vamos dizer que tivesse 6. Então, eu transfundiria uma bolsa. Se tivesse 5, eu ia ter que transfundir pelo menos 2 para poder chegar no mínimo, entendeu? Porque, como eu falei, cada bolsinha ela vai subir 1 miligrama por decilitro. Tá? Então, sim. E a hemácia, ela vai ser transfundida no intervalo máximo de 4 horas. Quando a gente fala de plaqueta, o nosso concentrado de plaqueta, ele tem uma indicação. Plaqueta a gente sabe que ela está relacionada à coagulação, né? Então, a indicação dele, por exemplo, quando a gente tem dois tipos de indicação. Quando está sem sangramento ou quando está com sangramento. Se eu tiver com sangramento,
Aí a minha indicação, eu não vou esperar tanto para poder fazer a transfusão. Então, pense o seguinte: se eu tiver sem sangramento, eu vou só esperar. Eu posso esperar um pouquinho mais. Então, se tiver menor que 10.000 sem sangramento, aí eu tenho indicação de fazer a transfusão de plaqueta. Se eu tiver sangramento, eu sei que está sangrando, então eu não vou esperar baixar tanto. Então, abaixo de 50.000, se a pessoa tem sangramento, eu já tenho indicação de fazer o meu concentrado de plaqueta. E ainda tem um outro detalhe aqui. Com sangramento seria menor que 50. Só que se esse sangramento for no sistema nervoso central ou de origem oftalmológica, eu vou esperar menos ainda. Então, abaixo de 100.000, eu já teria indicação de fazer o meu concentrado de plaqueta. Lembrando que esse concentrado de plaqueta, a gente faz uma dose por cada 10 quilos do paciente. Então, se o paciente tiver, 70 quilos, eu vou ter que fazer 7 doses, tá? E cada dose dessa vai ter cerca de 50 a 70 ml. Eu acredito que ela não vai cobrar isso aqui, não. Eu acho que é mais essa questão da indicação. Então, focar nisso. E quando a gente fala de plasma, lembrando que plasma é a parte líquida do sangue. Mas uma coisa que é frisada em todas as aulas é que ele não deve ser utilizado para expansão volêmica de forma alguma. Ele não tem essa indicação. O plasma, ele vai estar rico nos fatores de coagulação. Então, eu indico o plasma quando a pessoa tem um sangramento que não é por conta da falta de plaqueta, é por conta dos fatores de coagulação, que é fibrinogênio, fibrina, são os fatores 1, 9, 10, certo? Então, e também eles também têm albumina. Então, ele tem os fatores de coagulação e também tem albumina. Se a gente lembrar, a albumina, ela tem a função de manter o sangue dentro do vaso. Ela tem a função de estabelecer a pressão oncótica, né? Que o sangue vai estar fazendo para sair do vaso e existe uma pressão contrária para poder mantê-lo dentro do vaso. Então, se eu tenho uma diminuição de albumina, eu vou ter extravasamento do líquido, né, para fora do vaso. E aí o plasma, ele vai, uma das funções vai ser essa, a albumina manter o líquido dentro do vaso. Então, tudo depende da necessidade do paciente. Então, qual seria a minha indicação de plasma? Se a gente pensar no hepatopata, está com sangramento. Por quê? Porque o fígado, ele é responsável por produzir albumina, o INR, que são os fatores de coagulação, e a bilirrubina, né? Então, essas 3 funções são bem importantes da gente lembrar. Por quê? Se o meu INR está diminuído, então significa que o meu fator de coagulação está baixo, então meu risco de sangramento é alto. Então, o hepatopata, eu sei que ele já tem problema de produzir o meu INR. Se ele está sangrando, é pior ainda, ele não está produzindo. Então, eu vou precisar infundir o plasma para poder substituir, né, para poder exercer essa função dos fatores de coagulação, para que ele não tenha sangramento abundante e venha a morrer por conta disso. Então, o hepatopata com sangramento é uma indicação. Se a pessoa tiver o tempo de protrombina ou TTPA maior do que 1,5 o valor normal, também é indicação. E também se ele tiver um sangramento induzido por varfarina. A varfarina é um anticoagulante oral. Varfarina.
Então, a varfarina é um anticoagulante oral. Então, se o sangramento está sendo induzido por conta da ingestão dessa medicação, eu vou precisar colocar fatores de coagulação extras, né? No caso, a infusão através do plasma fresco congelado. Lembrando que o plasma fresco congelado, ele deve ser infundido em até 1 hora. E eu acredito que é isso. Então é a gente se ligar realmente em qual a indicação, né? E o tempo de infusão e os sintomas.